Podemos começar, a palavra é sua. Show de bola, deixa eu compartilhar aqui então. Bom, a gente vai falar hoje de Machine Learning, especificamente das Large Language Models e do RAG, que é uma maneira da gente levar a inteligência artificial ali a outro nível, se conectando com fontes de dados mais atualizadas, né? E mais específicas para o nosso caso de uso. Tá? Então, vamos avançar aqui. Quem vos fala é o Thiago, sou cristão, casado, pai de 3, Elias, Olivia e Sofia, sou engenheiro de software, tá? Quem quiser se conectar, no final o Sérgio vai compartilhar a apresentação, vai ter os links ali para quem quiser se conectar, acessar ali e a gente trocar bastante ideia, tá? E conhecimento. Não sei se todo mundo está ambientado, mas vamos pegar a definição do que é Large Language Model primeiro, né? A gente acha que o ChatGPT é uma linguagem de inteligência artificial, mas ele não é. Ele é um produto. Ele é baseado nas linguagens Large Language Models GPT-3 e GPT-4, tá? Assim como a gente tem as open sources, Ollama e Mistral. Ollama que é pela Meta, a antiga Facebook. Então, ele acabou disponibilizando no mercado para a gente possa criar soluções proprietárias, in-house, on-premise, para que a gente não precise compartilhar os nossos dados, como é feito hoje no ChatGPT, usando as APIs deles, né? Eles são treinados em grandes volumes de dados e são preparados para trabalhar com geração de texto e interpretação de texto, tá? As principais características deles, que eu vejo hoje, são as três: a flexibilidade de compreensão, geração de texto e complexidade semântica. Por que flexibilidade de compreensão? Ele é treinado com tudo que a gente tem de informações de livros, Wikipedias, então ele possui informações suficientes para compreender o assunto que estamos falando, até certo ponto, porque se a gente olhar o caso de uso que eu vou pegar do ChatGPT, ele tem apenas até 2022 a massa de dados dele. Então ele consegue gerar texto coerente, porque ele foi trabalhado com trilhões de tokens para criar a sua rede neural, e ele consegue ter complexidade semântica. Baseado em todo o volume de dados que ele foi treinado, ele consegue entender a linguagem do português, por exemplo, a sua formatação, né? Verbos, pronúncias e a estrutura da língua. Então, ele consegue responder para a gente ali semanticamente correto, né? Então, ele, às vezes, fala melhor, mais inteligente do que as pessoas que não têm acesso à informação, né? Então, são as principais características que ele possui hoje, tá? Mas, como nem tudo são flores, ele possui suas limitações. Acabei de falar um pouco mais cedo, que é a capacidade de obter pontos de dados externas, né? A gente tem hoje os agents do ChatGPT, possuímos aplicações que permitem fazer isso diretamente no ChatGPT, quando você adquire a versão paga dele, né, a versão premium. E é justamente o RAG que ele implementa. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Ele se conecta a fontes externas, obtém esse dado que você precisa e traz para o contexto que ele vai gerar ali a resposta para você. Contextualiza e gera uma resposta baseada nessa informação, tá? Então, ele não tem como acessar externamente hoje nenhuma Large Language Model, seja ela open source ou seja ela proprietária, tá? Eles são autônomos, são treinados com uma massa de dados específica, então o seu conhecimento é naquela massa de dados. Assim como a gente, se lê um livro sobre finanças, por exemplo, e lemos apenas um livro, nosso conhecimento sobre finanças se limita à nossa vivência do dia a dia e àquela leitura do livro, né? Se eu quiser ter mais informações, mais insights, eu preciso ler mais sobre finanças. As linguagens também são assim, tá? Só que para isso, a gente precisa treiná-las novamente. E o custo computacional, assim como mineração de criptomoedas, ele é absurdo. Então, fica inviável para empresas pequenas, por exemplo, treinar seus próprios modelos para lidar com assuntos específicos, como uma empresa de RH, lidar com contratações e folhas de pagamento, um escritório de advocacia que lida ali com seus documentos, tem seus domínios específicos. E o ChatGPT não possui acesso, já que é da minha empresa, tá? Uma outra limitação é que você contém propensão a viés. Quanto mais nós lidamos com ele, conversamos no escritório, por exemplo, do ChatGPT, ele vai ficar enviesado para responder de acordo com como nós vamos instruindo ele, né? Ele deixa de ter aquela opinião própria de toda a sua massa. A gente consegue determinar o viés das respostas dele. Então, ele fica propenso a gente manipular as suas respostas, né? De certa forma, hackeá-lo ou então direcioná-lo para uma resposta
que nós gostaríamos de obter. E desafios na compreensão de contexto. O contexto é aquilo que eu falei. A gente trabalha com engenharia de software, por exemplo, nosso contexto é desenvolvimento de produtos. Se eu vou desenvolver produto para uma empresa de finanças que trabalha com chargeback, ele não vai saber responder com propriedade sobre esse contexto de chargeback, por exemplo, porque ele não foi treinado, não foi instruído para isso. Então, ele tem uma massa de dados bem grande, mas é para trabalhar e responder assuntos históricos, né, focados em história, geografia, física, química, de uma maneira mais geral, mas não específica para cada domínio. Então, surge o RAG, que é a geração aumentada de recuperação, ou Retrieval Augmented Generation, que especificamente atribui às LLMs a capacidade de se conectar a fontes externas, de obter novas informações, né, novos treinamentos, seja eles via PDF, arquivos de texto, bancos de dados, não importa a fonte, você consegue treiná-lo com novas informações a um custo computacional muito inferior, porque você não está alterando as redes neurais daquela linguagem, da Large Language Model. Você está apenas permitindo que ela se comunique com o contexto externo. Dessa forma, você é responsável por qual informação está atribuída a ela, e você é responsável pelo custo operacional e computacional disso. Né? Você não precisa treiná-la como um todo. Né? Características principais dele: recuperação de dados e geração aprimorada de texto. Tá? A recuperação de dados, que eu acabei de falar, me conecta a fontes externas para poder recuperar a informação e melhorar esse contexto com respostas. Tá? E a geração aprimorada de texto é justamente: eu tenho propriedade no que eu estou falando, porque eu me conectei a um documento PDF específico, com um currículo, por exemplo. Então, agora eu sei quem é o Tiago, eu sei o que as empresas por onde ele passou, eu sei o conhecimento que ele possui. Então, agora eu tenho propriedade para responder qualquer pergunta a respeito do Tiago, porque eu tive acesso às informações dele. O Tiago não está na minha rede neural até que falem a respeito dele. Assim como novas pessoas que nós conhecemos, não há como falarmos a respeito dela sem nos conectarmos com ela. Então, é o que o RAG permite: conexão ao mundo exterior à rede neural, tá? A expansão realmente das redes neurais daquela inteligência artificial. Problemas que o RAG soluciona, tá? A implementação econômica, né? Ele possui um poder computacional para implementar novos conhecimentos muito mais barato. Por quê? É um programa que você desenvolve e se conecta a fontes de dados. Você não precisa treinar a linguagem natural para compreender essas informações. Então, você interage com ela, obtém o que você precisa, e isso é enviado para a linguagem natural, o ChatGPT ou Llama, para que ele, então, tenha esse contexto e gere as respostas com o que ele já possui, sabe? Semanticamente na língua portuguesa, por exemplo. Ele também possui maior confiança dos usuários. Por quê? Porque eu sei que ele está buscando informação onde eu estou pedindo para que ele vá, e eu confio naquela fonte. Então, eu sei que o que ele está me respondendo nas perguntas, nas interações que eu estou tendo com ele, o bot, por exemplo, usando o LLM, ele vai responder de uma fonte confiável. Ele não vai responder enviesado porque foi treinado de uma maneira irregular. Ele não vai responder erroneamente porque as fontes estão desatualizadas. Houve uma mudança de alguma lei, por exemplo, de RH. Se eu perguntar para ela hoje, é de uma maneira. Daqui a 5 anos, eu não sei, ela pode mudar. E se eu não atualizá-lo, ou se eu não permitir que se conecte a uma fonte mais atual, eu vou estar obtendo informações desatualizadas, não vou estar confiando nessa fonte. Então, maior confiança porque eu sei de onde vem a informação. Informações atualizadas, justamente porque eu estou direcionando ele. Eu estou treinando ele com novas informações. Eu posso apenas permitir que ele se conecte a fontes externas, ou posso inferir novos documentos, inferir novos conhecimentos na própria rede neural, por meio de bancos de dados dimensionais. Então, o que eu tenho? Eu tenho um documento, que eu faço a ingestão desse documento, ele transforma esse documento em dimensões, que a rede neural transforma depois em conexões, como se fossem as conexões sinápticas dos nossos cérebros, né? E aí ele consegue ter agora ali
mais informações, ele foi treinado para isso. Casos de usos principais, hoje, é assistentes virtuais, tá? Temos chatbots, diversas soluções de chatbots, IBM Watson é uma excelente solução de chatbot, mas ele trabalha com entendimento de intenções, então é muito programático. Nós temos os bots hoje para WhatsApp, temos frameworks que disponibilizam, né? Ou temos soluções corporativas que disponibilizam com arrastar de botões, arrastar de objetos na tela, mas a gente percebe que, no final das contas, você é limitado a escolher uma opção e a resposta, você define a resposta. Então, você não interage realmente com o mundo externo, você não interage com a informação que você quer obter. É somente uma pergunta e resposta, então é parametrizado. Usando LLMs, por exemplo, o RAG, com LLM eu posso tunar ele, de certa forma, né, parametrizar o seu nível de criatividade. Então, quanto mais próximo, quanto mais criativo eu deixar, mais aleatórias serão as respostas que ele vai me fornecer, assim como o ChatGPT, a gente consegue customizar ele, tá? Então, geração de conteúdo. A gente está vendo hoje, todo mundo que está aqui, inclusive o César compartilha bastante conosco no grupo, os novos inteligências artificiais para criação de blogs, criação de conteúdo, criação de slides, criação de planilhas, enfim, criação de conteúdo no geral, eles são bons, porque eu consigo treinar ele, ou oferecer para ele uma fonte, um documento, uma ideia minha, uma anotação minha, para que ele elabore melhor essa apresentação nesse contexto. Tá? E redação automática. Para um aluno, por exemplo, que quer elaborar uma redação, ele pode elaborar bullet points, oferecer um livro que ele quer que seja utilizado como referência, ou um artigo que ele quer que seja utilizado como referência, para que esse bot, para que essa aplicação elabore um artigo novo, ou então uma documentação nova, enfim, eu posso ter um artigo de documentação numa aplicação minha, e posso gerar uma documentação em vídeo utilizando os RAGs, porque eu tenho o contexto do assunto que eu quero estar gerando conteúdo. Então. E como funciona a geração aumentada de recuperação, né? Ele incorpora dados externos, tá? Inicialmente, sem o RAG, o LLM é limitado. Ele tem aquela informação até que seja treinado uma nova informação. Por isso que o ChatGPT demora bastante tempo para lançar novas versões. A gente tinha o 3, agora temos o 4. Vai demorar um tempo para sair o 5, porque custa alguns milhões de dólares e a geração de tokens é bem absurda e cara. Então, leva-se tempo para ele trazer informações mais atualizadas, né? Já com o RAG, a gente possui a incorporação de dados externos. A incorporação de dados externos funciona lendo um documento, por exemplo, um CSV, você tem com seus pedidos, um CSV com as folhas de pagamentos, um CSV com os pedidos de férias, por exemplo, e você lê essa informação, joga para dentro de um banco de dados, orientado a grafo, por exemplo, e esse contexto está disponível para o RAG, né? Depois disso, a gente trabalha com as recuperações de informações relevantes, que é justamente os prompts que nós temos, né? Como no ChatGPT, eu peço para ele me dar uma informação e ele vai traduzir a minha necessidade ali para uma linguagem, vai fazer a consulta nesse banco separado, devolver para o meu LLM, para o ChatGPT, o GPT-3 ou 4, ele vai, enfim, enriquecer esses caras com a etapa 3, que são os prompts, e ele me devolve a resposta, né? Por exemplo, se eu precisar saber, o funcionário A está para sair de férias, ele tem acesso ao meu cadastro de funcionários, né? O Thiago, ele está para sair de férias quando? Ele tem acesso ao meu cadastro de funcionários, e vai obter uma resposta como, por exemplo, dia 1º de março, sai de férias. Ele leva essa resposta por prompt, e então eu uso o LLM para gerar uma resposta mais apropriada. O funcionário Thiago tem 2 férias vencidas, por esse motivo, segundo a lei determinada, ele precisa tirar as férias antes de vencer o segundo ano de empresa. Ele enriquece essa resposta baseada no prompt que o LLM possui, nas informações que estão lá dentro, tá? Mas a origem que ofereceu para ele foi o RAG, que se conectou a uma fonte externa. Aqui está uma demonstração, tá?
arquitetural de como é a implementação, não é a única forma, não é a forma correta. Existem diversas formas de se implementar o RAG, tá? Para você obter dados de formas externas. Nesse caso, a gente tem um prompt e uma query. A gente começa pelo item 1 ali. O prompt é, por exemplo, eu gostaria de saber o faturamento hoje da minha empresa. Eu sou um gerente de vendas, responsável por uma loja aqui em Birigui, uma rede aqui. Eu sou responsável pela loja em Birigui, Cacau Show, por exemplo. E eu gostaria de saber quanto nós vendemos hoje. Então, eu tenho um prompt, e o meu prompt é: você é um assistente de um gerente que cuida de uma loja e gostaria de saber insights sobre os faturamentos. E minha query é, cara, qual foi o faturamento hoje? Então, eu preparei ele para tratar ele, eu enviesei ele para se comportar como gerente de loja e passei para ele o que eu gostaria de obter. Essa query, ela é enviada para as bases de conhecimentos, seja ela documentos, bancos de dados, a base RESTful, não importa qual é que seja, tá? Elas podem ser imagens utilizando o Lava, por exemplo, que ele trabalha com Vision, para você tratar esses documentos, scanners, não importa qual que é a sua fonte de dados, tá? Mas é enviada a query para esse fonte de dados, essa fonte de dados é tratada, eu consegui extrair a informação que eu preciso dela, então eu vou enriquecê-la enviando novamente para o meu prompt. O meu prompt vai transformar essa informação, enviar para a linguagem Large Language Model, que vai devolver para mim a resposta. Olha, nós faturamos R$35 mil hoje, por exemplo. Então, eu pergunto quanto foi o faturamento, vou no meu banco de dados, executo uma query, faz um sum, select sum, total vendido hoje, e devolve essa informação. Então, o sum total é 35 mil. Ele só vai devolver 35 mil. Quando eu receber essa informação, eu vou colocá-la no prompt, enriquecer e enviar para o Large Language Model que vai me responder, olha, hoje nós faturamos R$35 mil, tá? Então, dessa forma que ele vai enriquecer e conectar as duas ferramentas. É isso que eu tinha para falar do RAG e a sua usabilidade para a geração de chatbots, tá? E eu tenho uma demonstração simples, pegando um gancho no que eu falei aqui, sobre o gerente de vendas para analisar o faturamento de uma empresa, tá? Então, para demonstração, eu estou com o ChatGPT aberto aqui. Quero mostrar que o ChatGPT, por exemplo, não tem propriedade, tá? Ele usa o GPT 3.5, tá? Que é LLM. Pense que o ChatGPT é o produto que eu comercializo, e a LLM, que é a Large Language Model, é a GPT 3.5. Assim como o Llama, Mistral, Orca, inúmeras outras, tá? Que é realmente o cérebro que possui informação. Então, se eu fosse interagir com o ChatGPT, e você quisesse saber qual foi o faturamento da empresa hoje, por exemplo, eu não tenho como ter essa informação. Ele vai me dizer, olha, eu não tenho acesso à informação em tempo real. Essa é uma das deficiências que a gente viu das Large Language Models, dados financeiros ou específicos de uma empresa. Esse específico de uma empresa é o contexto. Ele não sabe de que uma empresa está falando, ele não sabe de qual empresa eu faço parte. Eu tenho que dizer a ele qual é essa empresa. Eu preciso fornecer a ele um contexto, tá? Então, antes de seguir, eu queria saber, César, se alguém tem alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, se alguém tem alguma pergunta para fazer, antes de fazer a demonstração. Eu só tô surpreso. Mas muito, muito legal, cara. Eu já tinha visto algumas demonstrações, algumas apresentações sobre essas conexões, mas cada vez, o que você mostrou aqui hoje já demonstrou, né, que tem um poder muito grande e que cada vez mais, se você conseguir juntar a inteligência artificial com o Big Data, né, com esses data lakes, esse monte de informações que nós coletamos de tudo que é jeito hoje, você vai conseguir fazer análise infinitas, o que demorava anos, por exemplo, análise financeira, análise de persona, projeções, a aplicação é ilimitada. Eu tenho uma empresa que eu prestei consultoria, que eles trabalham com a parte de energia solar, e eles já estão aplicando, eles criaram uma base, eles já estão aplicando a IA justamente para fazer essas projeções climáticas,
que antes era um algoritmo, já tinha um formato para fazer isso, porque tem uma certa previsibilidade, mas hoje eles conseguem, de forma simples, né, igual você falou, conversando com uma LLM, ter algumas informações em tempo real. Isso é muito... chega a ser estranho, arrepiante. Exato. Cara, eu vou seguir então para a demonstração, tá? Uhum. O que eu trouxe aqui o caso de uso, pessoal, tem essa base de dados aqui, tá? Ela é pequena, 14 registros, apenas para demonstrar realmente o poder, como a gente consegue interagir, tá? Tem alguns clientes, tem o total de vendas dele, tem alguns estados, tá? São as informações mais importantes para a gente. Então, eu hospedei isso no banco online, tá? A gente vai se conectar a este banco e trazer insights dele. A implementação, muito simples, tá? Eu usei o Python aqui, vou criar um bot, linha de comando, ele vai me pedir uma pergunta, eu vou fazer a pergunta para ele e ele vai me responder, tá? A implementação, esse carinha, usei o LangChain. LangChain é um framework que nós temos para se comunicar, para desenvolver aplicações e integrações com as LLMs, tá? Assim como a gente tem o Nest, que foi citado mais cedo na conversa, que é um framework web para desenvolvimento de APIs REST, temos o Spring, Java, enfim, temos diversos frameworks para desenvolvimento web ou não. Nós temos o LangChain para desenvolvimento e integração com as LLMs, tá? Então, inicialmente, definimos aqui o horário de ambiente de conexão, definimos qual LLM a gente vai utilizar. Novamente, a gente pode usar Hugging Face e inúmeras outras, tá? E aqui foi escolhido o ChatGPT para mostrar que ele não possui acesso a essa informação, mas assim que atribuirmos a ele o contexto, ele vai passar a obter essa informação. Tá? Então, definimos a chave. Qual ChatGPT vamos utilizar? É o mesmo, ChatGPT GPT 3.5. Nesse caso, é o Turbo Struct, porque é o disponibilizado pela API, mas preparado para trabalhar com programação. Então, ele é treinado com queries, Python, Java, diversas linguagens, então ele é mais preparado que o ChatGPT, que é o GPT 3.5. Definimos qual vai ser o banco de dados, nesse caso, se conectar na Supabase. Definimos aqui quais tabelas ele deve incluir no seu contexto, e para que ele tenha um contexto mais apropriado, quais seriam os exemplos de informações que tem ali dentro. Então, toda vez que ele for chamado, ele pede para trazer duas select series from ali no banco, 2 registros, que ele vai utilizar para elaborar o contexto dele. Tá? Tem o contexto de chain, no LangChain, que é justamente uma cadeia de execuções que ele consegue intercalar. Então, eu posso chamar o LangChain para criar uma query, em seguida pego esse resultado da query e passo para um outro executor, seria uma outra ferramenta, que vai realmente executar a query no banco. Eu poderia encadear também uma API em seguida com o resultado dessa query do banco, fazer um post, ou então chamar uma API com o resultado que eu obtenho do banco, um JSON, faço um post, ele gera um documento PDF, e essa cadeia depois chama uma outra API que dispara esse documento PDF por e-mail. Então, eu posso ter um exemplo, César, empresa de RH que a gente fala bastante, desligamento. Eu posso fazer a consulta desse cliente, pego os dados e envio um post, que gera um relatório, e em seguida eu pego aqui desse relatório e envio o post e dispara por e-mail. Então, eu automatizo isso usando a LLM e o RAG para automatizar essa informação, tá? Esse disparo de e-mail. O que é importante? Prompt template, né? Assim como no ChatGPT, a gente tem que elaborar um prompt. Tá? Se a gente apenas pergunta o faturamento, não tem propriedade, né? Ele não sabe muito bem sobre o que eu estou falando. Então, eu elaboro um prompt para dar um contexto inicial para ele e passo os parâmetros que eu quero depois que ele trabalhe para mim. Tá? O prompt é, tá, a seguinte pergunta do usuário, a pergunta que queremos fazer aqui no linha de comando, a consulta SQL, que esse chain aqui vai gerar para mim, e o resultado SQL, que esse chain vai gerar. Responda a pergunta com base no resultado. Não forneça detalhes técnicos, como foi utilizado sobre como a informação foi obtida, e se não souber o que fazer, diga que não foi possível obter a informação. Então, eu dei instruções iniciais para que ele não fuja dessa linha de raciocínio, ou seja, enviesei ele, certo? Dessa forma,
em Python, template string, eu vou fazer a substituição do question, query e do result. Ao final de tudo, a gente tem um encadeamento, esse carinha, que vai ser a resposta que o bot vai nos dar. Eu vou passar o prompt para ele, ou seja, tudo isso aqui, só que populado com a minha pergunta, com a query que ele utilizou para constar no banco e com o resultado do banco. Ou seja, se for o faturamento hoje, R$300 mil. É só o que vai ter aqui dentro. Eu passo para a LLM, que é a OpenAI, e ele vai usar a minha pergunta, qual foi o faturamento hoje, para gerar uma saída. Então, ele vai parsear isso para uma saída e vai dizer mais apropriadamente, olha, hoje nós faturamos tantos mil reais. Tá? Ao final, eu tenho essa função, que é a call, ele realmente chama a chain. Tá? Esse chain, ele é o encadeamento de todo mundo. Tá? Então, estou declarando ela aqui, dizendo, olha, chame primeiro a geração da query, com o resultado, você pega aqui o query e passe por executor, que vai executar essa informação, e a saída eu quero que você passe para a resposta. Tá? A resposta depois vai ser passada para o prompt, e para a saída aqui, que vai me trazer o resultado. Inicialmente, é isso, tá? Não precisa muito mais do que isso, pode criar um reg. Então, iniciamos ele, se eu perguntar, novamente, qual foi o faturamento hoje, no momento, por exemplo, não precisa ser a mesma pergunta. Ele compreende. Né? Então, ele já me respondeu, ou seja, ele foi no banco de dados, executou a query e trouxe o faturamento, coisa que o ChatGPT usando a mesma model não tem essa informação. Se eu pedir para ele, assim como o ChatGPT, te prepara um prompt mais elaborado para formatar esses dados, eu posso pedir, por exemplo, para me apresente os top 3 clientes com maior ticket, utilize o seguinte formato. Então, eu trouxe para ele um prompt e eu pedi para ele formatar isso. Ele consegue entender o que eu estou falando e fornecer os dados. Eu posso pedir para que ele se comporte como um pirata, por exemplo, uma brincadeira, se atribua para ele uma personalidade, ele vai utilizar essa personalidade para responder, tá? Então, no caso aqui, a gente criou apenas um bot local, mas se der tempo, você me fala que a gente coloca um Telegram, por exemplo, para ver a integração do mundo externo, tá? Mais apropriado. Pode seguir, tá dentro do tempo. Igual, né? E aqui eu vou trazer essa informação, comentar isso, para que a gente veja o que ele está fazendo na íntegra, tá? E aí você está explicando que você já consegue, ou você vai mostrar agora como fazer no Telegram. Você já conseguiria integrar isso no WhatsApp, algum outro mensageiro também. Ou até no chatbot de um site, por exemplo, igual nós havíamos comentado. Exatamente, chatbot do site. Cara, onde quiser integrar, a gente consegue integrar esse cara.